Vamos lá, gente, ó. Iremos resolver, né, todas as questões do resolvendo juntos de física. Bora lá. Primeira questão. Pera, deixa eu ter a apresentação logo. Calma. Eu tirei de apresentação. Apresentação. Tá na 10ª, voltar pra primeira, pra ir tudo na sequência certinho. Bora lá. Primeiro. O motorista, visando a efetuar uma ultrapassagem, aumentou a velocidade de seu veículo de 15 metros por segundo para 25 metros por segundo em 5 segundos. Qual foi a distância percorrida? A distância percorrida. Então temos que grifar essa parte. Qual foi a distância percorrida? Sempre grifem. Eita. Sempre grifem a pergunta. Qual foi a distância percorrida pelo motorista nesse intervalo de tempo, levando-se em consideração que a aceleração foi constante, certo? Disse que a aceleração foi constante. Ok, a aceleração no MRUV, ela realmente é constante. Então, bora lá. Beleza, Milcinho, o que é que eu tenho? Aí, Milcinho sempre faz assim, anota as informações. Ele deu a velocidade inicial, que é 15 metros por segundo. E deu a velocidade final, que foi 25 metros por segundo. Em 5 segundos, deu tempo. O intervalo, né? 5 segundos. Qual a distância? Beleza. Aí eu tenho duas formas. Ou eu uso sorvetão, S igual a SO mais VLT mais até o quadrado dividido por 2, ou eu uso Torricelli. É passo a passo. Aí beleza, Milcinho. Torricelli. Como é Torricelli? Torricelli é velocidade final ao quadrado, que é igual a inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes o deslocamento, que é o que ele quer. Tá, Milcinho, mas eu não tenho aceleração. Mas aqui eu posso calcular a aceleração, ó. Deixa eu mudar a cor para aqui e vamos calcular a aceleração aqui. A aceleração é o que? Variação da velocidade dividido pelo tempo. Quanto que variou a velocidade? A velocidade variou 10. Se era 25 e foi para 15, ou de 15 para 25, variou 10. Em quanto tempo? 5. Então a aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado. Certo, meu senhor? Então eu faço o que agora? Substituo na fórmula. Quem é a velocidade final ao quadrado? A velocidade final ao quadrado é 25. Vai ficar 25 ao quadrado. Quem é a inicial ao quadrado? A inicial é 15. 15 ao quadrado. Mais 2 vezes ΔS. Milcinho, quem é 25 ao quadrado? 25 ao quadrado dá 625. 15 ao quadrado dá 225. Mais 4 ΔS. Concordam que esse 225 ele vai vir para cá negativo, então vai ficar 625 menos 225, que vai dar 400, igual a 4 ΔS. Concordam que 400 dividido por 4 dá 100, então ΔS é 100. Resposta, letra A. Certo? Primeiro, letra A. Vamos para... Pronto, a segunda questão. Define-se velocidade de escala média como a razão entre o espaço percorrido e o intervalo de tempo gasto no percurso. A velocidade inicial de um móvel que percorre 100 metros em linha reta, com velocidade média de 25 metros por segundo e a aceleração constante de 1 metro por segundo ao quadrado, em metros por segundo é igual a... Então, ó, de início, o que eu sempre faço, circula ou grifa a pergunta. A velocidade inicial é igual a... Então, bora pegar os dados e colocar as informações aqui. Primeiro ele deu uma velocidade média, que é igual a 25. Deu um espaço, que é igual a 100 metros. E deu uma aceleração, que é igual a 1
metro por segundo ao quadrado. E quer saber a velocidade inicial. Então, antes de tudo, eu tenho que pensar qual fórmula usar. Vê, eu tenho um sorvetão, né? S igual a SO mais VOT mais AT ao quadrado dividido por 2. E aqui eu tenho a velocidade inicial, eu poderia achar. Aí eu penso, ó, vou ver se eu tenho as outras informações. ΔS é isso aqui. Porque se eu passo o S0 para frente, fica S menos S0. Variação do espaço, né, ΔS. A aceleração eu tenho. Eu vou ficar faltando o quê? O tempo para achar. Mas o tempo eu posso achar aqui, ó. Eu tenho a velocidade média e tenho o ΔS. Velocidade média igual ΔS o ΔT. Quem é a velocidade média? A velocidade média é 25. Quem é o ΔS? 100. Quem é o ΔT? Eu vou achar. Tempo igual a 4. 100 dividido por 25 vai dar 4 segundos. Então agora eu achei o tempo. Aí eu venho para essa fórmula aqui e vou substituir. Deixa eu só apagar essa setinha para a gente continuar. Ó, então bora lá. S menos S0 é 100, então aqui vai ficar 100. Igual. Velocidade inicial é o que eu quero, vezes o tempo, que é 4. Mais a aceleração é 1. 1 vezes o tempo ao quadrado, 4 ao quadrado dividido por 2. Fica 100 igual a 4 vezes 0 mais 16 dividido por 2 dá 8. Esse 8 vai passar para o lado do 100 subtraindo. Então vai ficar 100 menos 8, que vai dar 92 igual a 4 vezes 0. O 4 ele passa dividindo, vai ficar 92 dividido por 4. 92 dividido por 4 é exatamente 23. Letra E. Vamos lá, gente. Questão 3 agora. Ó. Um aluno do curso de licenciatura em Física, do IFCE, estava dirigindo uma motocicleta a uma velocidade de 72 km por hora, quando acionou os freios e parou em 4 segundos. A distância percorrida pelo motociclista nesses 4 segundos, em metros, foi igual a... Gravar as partes importantes. Toda vez eu falo. Quais são? A pergunta. Qual a distância percorrida em metros? Então ele quer saber o que? A distância percorrida nesses 4 segundos. Outras informações importantes. Qual foi, meu senhor? Ele está falando que parou. Se o objeto parou, é porque sua velocidade final é 0. Nunca esquecer disso. A velocidade final é 0. A inicial é 72 km por hora. Mas eu posso transformar. 72 km por hora dividido por 3,6 vai dar 20 metros por segundo. Então, a velocidade que ele estava no início era 20 metros por segundo. E eu tenho um tempo. O tempo é 4 segundos. Show! Posso calcular o que? A minha aceleração. Por quê? Vamos. Sempre, ó, toda vez que variou a velocidade, se variou a velocidade, tem aceleração. Então, eu tenho que saber a aceleração. E eu já vou calcular. Por quê? Porque a aceleração é ΔV dividido por ΔT. Quem é ΔV? A variação da velocidade. Eu estava em 20, vou chegar em 0. Então, vai ser 20. Beleza? Beleza. E o tempo, né? 4. Vai dar 5. Ah, meu senhor, mais 5 positivo ou 5 negativo? Vai ser negativo, porque ele vai parar, ele está desacelerando, ele está freando, então o movimento é negativo. Então, menos 5 metros por segundo ao quadrado. Tá, meu senhor? Agora eu tenho todas as informações. Qual fórmula eu uso? Qualquer uma. Quando eu tenho aceleração, velocidade inicial, final e tempo, só falta o ΔS, e é isso que ele está pedindo. Então eu posso usar qualquer um. Vou usar a Torricelli aqui. Ó. Torricelli é velocidade final ao quadrado, que é 0, igual a inicial ao quadrado, que é 20. Aqui vai ficar negativo já, né? Negativo 2 vezes 5 vezes o ΔS. Então, ó, 20 ao quadrado vai dar 400. Aqui vai ficar menos 400.
dividido por menos 5 vezes 2 dá menos 10, dividido por menos 10. Isso vai ser meu ΔS. Menos com menos vai dar mais, ΔS vai ser mais 400 dividido por 10, 40. Letra D. Bora lá, o quarto agora. Um vídeo que circulou recentemente na internet mostrava um apresentador no interior de uma sala, realizando experimentos sobre a queda dos corpos. Em um experimento, uma bola de boliche e uma pena de ave são presas no teto da sala e soltas simultaneamente. No primeiro teste, a sala estava cheia de ar e a bola de boliche chegou ao solo antes da pena de ave. No segundo teste, o ar foi retirado da sala e ambos os objetos chegaram juntos ao solo. Sobre esse experimento, a hipótese correta é: letra A. Com a sala cheia de ar, os objetos chegam ao solo em tempos distintos, pois a força de resistência do ar é a mesma nos objetos. Letra B. Caso a experiência fosse feita na Lua, com a sala sem ar, a ausência de força da gravidade impediria que os objetos caíssem do teto. Letra C. Os pesos dos objetos são constantes, independentemente da quantidade de ar na sala. E letra D. O ar deve ser um elemento que reduz a força da gravidade sobre a pena. O ar não vai reduzir a força da gravidade, ele nunca vai reduzir. Ele vai ajudar a gravidade. O ar, a resistência do ar, ela também empurra para baixo, igual à gravidade. Então, letra D não é. Eita. Volta. Deixa eu pegar a caneta aqui. Letra D não é de jeito nenhum, falso. Letra A. Com a sala cheia de ar, os objetos chegam ao solo em tempos distintos. Certo. Pois a força de resistência no ar é a mesma. Não. A força de resistência do ar não é a mesma, depende da massa. Então, não é. Letra A. Caso a experiência fosse feita na Lua, com a sala sem ar, a ausência de força da gravidade impediria caísse. Não, sem ar, então não ia ter nem a gravidade. Então, a letra B também está falsa. E a correta é a letra C. Os pesos dos objetos são constantes. Sim, o peso sempre vai ser constante. Os pesos dos objetos são constantes, dependendo da quantidade de ar na sala. Certo. Certo. Não depende. O peso ele não depende do ar. O peso só depende da massa e da gravidade. Show? Show. Bora lá. Quinta questão. Considera uma partícula sendo atirada verticalmente para cima com forças de arrasto desprezíveis. Diante disso, são feitas as seguintes afirmações. 1. A velocidade varia de forma constante a cada instante de tempo. Bora lá. O que é que ele está falando? Ele está falando que o objeto vai ser arremessado. Imagina esse objeto aqui. Vai ser arremessado. Imagina que com uma velocidade de 10 metros por segundo. A gente sabe que a gravidade ela mede 10 metros por segundo ao quadrado. Então, bora lá. Aqui está o objeto. Foi arremessado. Quando passa 1 segundo, a velocidade dele aumenta 10, porque a aceleração diz isso. Então, se aqui ele estava com 10 metros por segundo, quando se passou 1 segundo, a velocidade dele vai estar 20 metros por segundo. Passou outro segundo, a velocidade dele vai estar 30 metros por segundo. Passou um tempo, a velocidade dele vai estar 40 metros por segundo. Certo? Certo. Milcinho, isso se fosse descendo. Por que descendo? Peraí. Deixa eu apagar para mostrar a vocês. Vocês vão entender agora. Imagina, deixa eu mudar. Imagina esse mesmo objeto. Aqui está o objeto. Vai ser lançado com a velocidade de 60 metros por segundo. Certo? A cada segundo, a ação da gravidade para baixo não é contrária, né? E para cima. Para cima. Calma, meu senhor. Porque eu não quero deixar nenhum errinho para vocês. Imagina o objeto sendo levado para cima. Quando o objeto ele vai para cima, a gravidade empurra para baixo.
E quando o objeto está vindo para baixo, a gravidade também vem para baixo. Então, o que eu quero dizer isso com vocês? Quando o objeto aqui está sendo lançado, a gravidade está atuando para cá, ó. Então vai ser contrário. Então, quando passa 1 segundo, a velocidade dele vai ficar 50. Quando passa mais outro segundo, a velocidade dele vai estar 40. Quando passa mais outro segundo, a velocidade dele vai estar 30. E assim vai, 20 a cada segundo. 10. Chega o momento que a velocidade dele é 0. E aí ele começa o que? A descer. E quando desce, a velocidade faz o que? Começa a aumentar. De 0 vem para onde? Tá, aqui está em 0. Deixa eu apagar. Borracha. Certo? Certo. Está em 0. Chega a ser 10, a 20, a 30, a 40, a 50 e assim vai. Então, isso na descida, né? Então vai ter instantes que as velocidades vão ser iguais, ó. Então, termo 1. A velocidade varia de forma constante. Varia, porque vê, ó, de 60 para 50 variou quanto? 10. De 50 para 40 variou quanto? 10. Então varia constantemente. 2. A velocidade da partícula e sua aceleração no topo da altura máxima se anulam. A aceleração nunca vai anular, só a velocidade. A gravidade continua sendo 10. O 2 está falso. O 3. Os tempos de subida e descida em relação ao tempo de lançamento são diferentes. Não. O tempo de subida e descida sempre vão ser iguais. Então, é o 1 e o 4, né? Que tem que ter 2. O 4. Tem uma determinada altura durante a trajetória. As velocidades de subida e descida são iguais. São nessa altura, nessa. Então, a resposta 1 e 4. Letra D. Vamos lá. Sexto. Julho de 2019 marcou o cinquentenário da chegada do homem à Lua com a missão Apollo 11. As caminhadas dos astronautas em solo lunar com seus demorados saltos são imagens emblemáticas dessa aventura humana. A aceleração da gravidade na superfície da Lua é 1,6 metros por segundo ao quadrado. Calcule o tempo de queda de um corpo solto a partir do repouso de uma altura de 1,8 metros em relação à superfície lunar. Então, primeira coisa, fazer o quê? Ele quer o tempo. Tempo, anotar as informações que eu tenho. Eu tenho minha altura, que é a mesma coisa do ΔS, né? 1,8 metros. Eu tenho a aceleração da gravidade, que é 1,6 metros. E eu vou achar o tempo de queda. Calcule o tempo de queda de um corpo solto a partir de um repouso de uma altura de 1,8 metros. Então o corpo está aqui, ó. Bora pensar aqui assim, né? Eu tenho a altura e tenho a aceleração. Vou ter envolvidos tempo e vou ter envolvidos o que? Velocidade. Vamos tentar achar meu senhor. O que aqui está? Ele fala que o corpo está em repouso. Então a velocidade inicial é 0 metros por segundo. Então eu já tenho a minha velocidade inicial, a minha altura e a minha gravidade, que é 1,6 metros por segundo ao quadrado. Deixa eu botar aqui para não se confundir. Vamos usar fórmulas. A gente sabe que não muda quase nada as fórmulas. ΔS vai ser o mesmo, a velocidade vai ser o mesmo e a aceleração vai ser o mesmo. Então, como ele quer o tempo, a gente pode botar o que aqui, ó? ΔS é igual a VOT mais AT ao quadrado dividido por 2. ΔS vai ser a altura. VO, vocês concordam que a velocidade inicial é 0, então isso aqui é 0, vai sair. O A é o que? O A é minha gravidade, vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Que é a altura? A altura é 1,8. Minha gravidade, 1,6. Vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Aí aqui meio pelos extremos, né? 2 vezes 1,6 vai dar 3,6. Isso dividido por 1,6, que isso é meu tempo ao quadrado. A raiz de 3,6 dividido por 1,6 vai ser 1,5. Letra B. Beleza? Então, é isso.
Vamos lá, questão 7. A questão a seguir aborda situações relacionadas ao ambiente do metrô, lá. Ele dá uma velocidade máxima, uma aceleração constante e uma desaceleração, dados que a gente vai ter que usar, né? Aí ele fala assim, ó, um estudante para chegar ao RJ embarca no metrô na estação São Cristóvão. A sair dessa estação, a composição acelera uniformemente até atingir a velocidade de 22 metros por segundo. E após essa velocidade, percorre 1.200 metros em movimento uniforme. A partir daí, aí ele fala, desacelera uniformemente até parar na estação seguinte, Maracanã. Ele quer a distância total. É fácil, mas tem que ter atenção, porque são 3 momentos. Qual é o primeiro momento? Ele sai do metrô e vai acelerar até 22. Então, eu vou acelerar. Então, qual é a minha aceleração? 1,1. E a minha velocidade? 22. Afinal, se eu vou acelerar, porque eu estou em repouso, né? Então, minha velocidade inicial é 0. A final é 22. E minha aceleração é 1,1. Já sei disso. Mas, eu tenho que saber meu ΔS disso. Porque eu tenho que saber o ΔS disso e dos outros 2 momentos para somar e achar o final. Então, qual é o primeiro ΔS? Não falou em tempo. Então, eu uso Torricelli. Velocidade final ao quadrado é igual a inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Bora lá. 22 ao quadrado é 22 vezes 22. 2 vezes 1,1 vai dar 2,2. Isso é o ΔS. Calma, não tenta fazer 22 vezes 22 logo não. Isso dividido por isso aqui daria 1 se fosse igual. Mas não é, como tem uma vírgula, vai dar 10. Vai ficar 10 vezes 22. 10 vezes 22, ΔS vai dar 220. Então, o meu primeiro ΔS deu 220. Então, eu vou apagar isso aqui. E eu sei que o meu primeiro ΔS deu quanto? 220. Eu vou anotar. É bem mais fácil ter feito isso. 220. Então, o meu primeiro deu 220. Vou botar aqui. 220. Aí ele fala. E após ter atingido essa velocidade, percorre 1.200 metros. Então, aqui, já vou botar mais 1.200. Eu andei mais 1.200. Em movimento uniforme. A partir daí, desacelera. Então, já vou usar a minha desaceleração. Eu estava com 22 metros. Então, a minha velocidade inicial agora é o quanto? 22. Se eu vou desacelerar, porque a minha velocidade final vai ser quanto? Vai ser 0. E a minha aceleração da desaceleração é 1,25. Vou usar o quê? Torricelli. 22 ao quadrado, que é a velocidade final. Final não. Calma, já errei. É a velocidade inicial ao quadrado, certo? Velocidade inicial ao quadrado é 0. Ah, não, tá certo. Tá certo? Tá certo. 22 ao quadrado igual a 0 ao quadrado menos 2 vezes 1,25 vezes ΔS. ΔS vai ser 22 vezes 22. Opa, ficou estranho isso aqui. 22 vezes 22 dividido por, que vai dar 2,5. Isso aqui realmente vai dar uma conta que é quebradinha, que dá 163,8. Se eu não me engano. Aí, viu? Aqui já dá 1.420. A resposta é letra D. 1.420 para 1.613 vai dar 200. Esse mesmo. 163,6. Que aí vai dar a letra D. Certo? Deixa eu só conferir. Calculadora. 22 vezes 22 dividido por 2,5. Bora lá. Eita, eu cliquei errado. É aqui. 22 vezes 22 dividido por 2,5. 193,6. Aí quando eu somo com os 1.200 que eu tinha, mais os outros 220, vai dar 1.613,6, que é a resposta da letra D. Vamos lá, questão 8. Do alto de um edifício em construção, um operário deixa um tijolo acidentalmente cair a partir do repouso.
em uma trajetória vertical que passa pela posição em que o outro operário se encontra parado no solo. 1 segundo depois do início da queda, o operário no alto grita um alerta para o operário no solo. Então, ele pergunta assim, ó, considerando o dado da figura, a resistência do ar, calcule o intervalo de tempo em segundos que o operário no solo terá para reagir e se movimentar depois de ter ouvido o grito. Então ele vai ter quanto tempo para fazer isso? Eu vou ter que pegar o tempo que o tijolo vai cair e tirar, né, o tempo da velocidade do som, do grito, ou vice-versa. Então bora lá. Primeiro calcular o tempo com que o tijolo vai cair, certo? O tijolo está a uma altura de 70 e a gravidade é 10. A velocidade inicial dele é 0. Então, ó, a gente tem aquela fórmula, né? ΔS sorvetão. VOT mais GT ao quadrado dividido por 2. Só que a gente sabe que VOT é 0, porque a velocidade inicial é 0. ΔS é a altura, então ΔS é 70. Opa, que 70 feio. Olha quem tá ligando. ΔS é 70. Vou botar o 70 aqui. Igual a gravidade, que é o que? 10. Só que dividido por 2 vai dar 5, né? 5t ao quadrado. 5 dividido por 70 vai dar 14. E ao quadrado sempre vai ser raiz. Raiz de 14, a questão diz que raiz de 1400 é 37. Então, raiz de 14 é só dividir por, né? Vai dar 3,7. Então, o tijolo vai cair com 3,7 segundos. Esse é o tempo do tijolo. Tá. Só que, preste bem atenção. O som vai sair 1 segundo depois, né? Então, quanto que o som vai, né? Então, ó, como é a velocidade do som? Ele deu. A velocidade do som é 350. Velocidade do som, 350 metros por segundo. A distância que o som vai vir vai ser a mesma, 70 metros, né? Então, a velocidade é ΔS por ΔT. 70 dividido por 350. Certo? Certo. Né? ΔS por ΔT vai dar... Bora lá. 70 dividido por 35. 7 vezes 5 dá 35, né? Aqui vai dar 1 sobre 5, vai dar 0,2. 0,2. Então o tempo vai ser 0,2, só que lembra, vai demorar 1 segundo. Então eu tenho que somar mais 1 aqui, né? Então vai dar 1,2 segundos para o som sair. Então imagina, ó, gritei, puf. O som vai levar 1,2 segundo, tá? Aí quando passar 1,2 segundo, o cara vai saber que o tijolo está caindo. E o tijolo cai com 3,7. Mas já passou 1,2, então vai ser 3,7 menos 1,2, que vai dar 2,5 segundos para ele correr, né? Que é a letra B, né?